Nietzsche, um dos grandes nomes da filosofia, que por muitas vezes foi definido como pessimista, como louco, mas principalmente como pensador da vontade de potência. Analisar Nietzsche não é um trabalho muito fácil. Por muito tempo, ele foi extremamente incompreendido e colocado à margem da filosofia, talvez pela complexidade do seu pensamento, quebrando os paradigmas da história da filosofia moderna e da filosofia clássica, muitas vezes os criticando de uma certa forma assertiva. Mas se a gente for tentar entender Nietzsche, a gente tem que iniciar pelo seu entendimento de vontade, de potência. Isso vai nortear um pouco a filosofia do pensamento dinâmico, transitório, né, do pensador alemão. Talvez um simples argumento, uma simples conversa com Nietzsche não vai conseguir fazer com que a gente absorva totalmente aquilo que ele produziu. Se eu pudesse considerar um dos grandes filósofos que conseguiu ter uma compreensão e um entendimento de estruturação do pensamento de Nietzsche, eu elencaria Michel Foucault. Foucault, ele é um pensador onde dá uma continuidade, onde bebe muito em Nietzsche nas suas construções de subjetivação, relação de poder, e é muito interessante, né? Mas para entender esse Nietzsche, o Foucault, ele teve que entender a vontade de potência. E talvez a gente se confunda muito na vontade de potência por esse nome, vontade e potência, porque a gente leva em consideração que vontade é uma coisa relacionada ao que o Platão um dia definiu como desejo, que é falta, né? E potência com relação ao poder. Se a gente fizer uma tradução literal do termo alemão, né, essa vontade de potência, ela ficava exatamente como a disposição de criar algo. Na verdade, Nietzsche está dizendo que nós temos disposição a fazer alguma coisa, a criar alguma coisa. Só que essa disposição, ela não está em um mundo metafísico, em nossa mente, né? Para Nietzsche, eu tenho uma unificação do corpo e mundo como uma coisa só. Essa vontade de potência biológica, ela se demonstra nas nossas células quando ela tem uma vontade de propagação, de aumento, né? De continuar crescendo. E o nosso corpo, ela continua sempre nesse contexto. A nossa biologia me traz essa ideia de a gente sempre estar em movimento, né? A gente sempre está querendo criar alguma coisa, né? A nossa quantidade de células hoje vai ser diferente de amanhã, que vai ser diferente depois. E todas as células, ela têm essa vontade de potência, todas essas células, ela têm essa disposição de criar, né? Então a gente vai entender que o Nietzsche, ele bebe muito no pensamento do pré-socrático, do movimento que é o Heráclito, onde a gente está em constante transformação. E o Nietzsche, ele vai trazer essa ideia em uma base mais biológica, não metafísica, né? Isso está na gente e a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode recusar isso. A gente não pode ir contra a nossa ideia de mundo, de vida, de existência, né? E essa vontade de potência, ela vai ser um pouco conflitante, que é o que a gente vai definir, né? Que o Nietzsche vai definir como teoria das forças. Porque se eu tenho vontade de potência, o outro também tem vontade de potência. Se eu tenho disposição para criar, o outro também vai ter disposição para criar. Isso vai dizer que em algum momento a gente vai gerar um conflito, né? Um embate de forças. E isso a gente define a partir de um processo de entendimento das células, né? Quando uma célula ela vai criando outra, em algum momento ela vai se chocar com alguma outra e fazer com que essa outra ela deixe de existir ou vice-versa, né? Então, se a gente pensa na vontade de potência do Nietzsche, a gente não está pensando no desejo de alguma coisa que a gente não tem.
mas sim a disposição de fazer algo, de criar algo. E é a partir desse ponto de vontade de potência, no entendimento de que é essa vontade de potência que faz a gente existir, e essa existência ela se faz no entendimento, né? Essa existência real se faz no entendimento de aceitação da nossa vida como ela é, e a aceitação da realização dessa vontade de potência. Aí sim a gente pode entender como é que Nietzsche ele chega ao contexto do além do homem, da transvaloração da moral, entre outros contextos, né? Mas se eu indicasse por onde começar por Nietzsche, a indicação seria por entendimento dessa vontade, dessa potência, dessa nossa disposição de sempre estar em movimento. Esse e outros pensamentos você encontra aqui no canal do Saber. Até mais.